Pode sentar. Eu agradeço ao Ministério de Música. Eu tenho um tema para a ministração dessa noite. E esta, irmãos, será sem dúvida uma palavra realmente pastoral. Amém? Mas entenda, a palavra desta noite, a ministração desta noite, ela não se aplica apenas no contexto da igreja local. Essa palavra desta noite, ela se aplica no contexto das nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, porque em todos os lugares onde existe relacionamentos, haverá desgastes, atritos, embates. Amém? É por isso que nós precisamos, como bons cristãos, olharmos para a palavra e seguirmos os conselhos da palavra. Amém? O texto que nós lemos antes da oração, que se encontra aqui em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, eu quero ler novamente, dessa vez, analisando cada versículo. Diz assim: revesti-vos, né? Isso traz o sentido de você se vestir com algo, de você trazer algo para a sua vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui entregou a vida a Jesus? Então você é um eleito de Deus. Amém? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Se revista de misericórdia. Até porque Deus foi misericordioso com você. Você concorda comigo que nem eu nem você merecíamos estar aqui? Você conhece os seus pecados e eu conheço os meus. Mas as misericórdias do Senhor nos alcançaram. É ser alguém ensinável. Não aquele que sabe de tudo. Não, mas aquele que está pronto a aprender. Pronto a ser corrigido. Amém? Pronto a ser ensinado. Então, humildade, paciência, bondade, mansidão, essas são características dos cristãos. São os dons, os frutos do Espírito, listados lá em Gálatas. Amor, alegria, paz, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, mansidão. Amém? Como eu vou conhecer um cristão maduro? Pelos frutos. Não é porque ele profetiza, não é porque ele ora por alguém e alguém é curado através da sua vida. Não é porque a pessoa ministra muito bem. Não, irmãos. Um cristão maduro ou um crente amadurecido é aquele que tem os frutos do Espírito, o caráter de Cristo, a evidência do Senhor na sua vida. Agora, quer saber um crente carnal? Eu vou lhe dizer, desde criança que eu frequento igreja. E um crente carnal, ele é pior do que um pecador. Um crente na carne, ele é pior do que alguém que nunca entregou a vida a Jesus. Fede. É horrível um crente carnal. Amém? E Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele disse assim, eu não pude falar como espirituais a vocês, visto que vocês são carnais. Porque há contenda, divisão, imoralidade sexual no meio de vós. Uns dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, ou seja, facções dentro da igreja de Coríntios. Quando eles se reuniam para tomar a Santa Ceia, todos os domingos, como era o costume da igreja primitiva, quem tinha muitos recursos levava muita comida, e comia de se fartar, mas quem tinha poucos recursos ficava com vergonha, passava vergonha. Ou seja, faltava amor no meio daquele povo. E ele disse, vocês são carnais. Mas quando você lê toda a carta de Coríntios, Paulo diz, não vos falta nenhum dom espiritual. Eles profetizavam, eles falavam em línguas, eles tinham revelações, era uma competição para quem profetizava mais na igreja, mas eram carnais. Por quê? Porque eles não discerniam o corpo, não andavam em amor um para com o outro. Era aqueles grupos
Sabe, grupos que se opõem na igreja, dissensões, brigas, intrigas, fofocas. Isso é uma desgraça, irmãos. Isso estraga uma família, isso acaba uma vizinhança, torna o trabalho um inferno e destrói uma igreja. É por isso que eu sou radicalmente contra a fofoca. Olha, eu fico chateado, irmãos. Porque nós somos cristãos. Amém? Enquanto eu for o pastor dessa igreja, eu nunca vou permitir facção, fofoca. Deus me livre. Por quê? Porque fracassaria, destruiria a nossa igreja. E a palavra diz aqui, ó, versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Ei, se você vir conviver comigo, você vai ter que me suportar. Você vai ver que eu tenho umas coisinhas chatas, a Sucena que diga. Mas você também não é flor que se cheire. Às vezes eu tenho que suportar Jailson aqui. E ele também me suporta, né? Amém? Eu suporto Bela. De vez em quando ela esquece de me entregar o microfone, mas a gente se suporta. E Deus já sabia disso, irmãos, de suportai-vos uns aos outros. Nando, quando está dirigindo aqui, ele quer pregar mais do que eu. E eu suporto ele. E ele também me suporta por eu estar brincando com ele. Mas brincadeiras à parte, irmãos, a gente tem que suportar uns aos outros. Olha, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Se é preciso suportar, é porque Deus sabe que na convivência vai vir atritos, vai vir, irmãos, momentos de, sabe, dar lugar à carne. É por isso que a sentença seguinte é: perdoai-vos mutuamente. De repente eu vou lhe magoar, não que eu queira, Deus me livre, mas você também pode me magoar. E o que é que Deus exige? Perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros. Amém. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, pode ser até legítimo motivo de queixa. É legítimo muitas vezes. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esta instrução dessa noite, olha, eu sei que um culto de domingo à noite é bem apropriado uma pregação, mas eu senti no coração de trazer uma palavra sobre unidade, sobre os frutos, sobre perdão. Isso se aplica na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Sabe aquele vizinho que ainda não é crente, que às vezes liga o som alto? A gente tem que suportar. Porque coisa ruim é você ser intrigado de um vizinho. Coisa ruim é você ter problema com um vizinho. Então a gente suporta, a gente vai orando: Senhor, salve esse infeliz. Não é assim, irmãos? Amém. Lá em Efésios, eu vou pedir a ajuda da mídia para pôr aqui. A versão que eu estou usando é a ARA. Efésios capítulo 4, o versículo 1. Rogo-vos, pois, é quase uma súplica. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade, diga assim, humildade, um coração ensinável. Você não sabe de tudo, você não é a última Coca-Cola do deserto. Sabe, irmãos, que é horrível você conversar com uma pessoa orgulhosa, sabe tudo, todos os assuntos. Não tenha um coração ensinável. Sempre tem algo que você precisa aprender. Com toda humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Com longanimidade, paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor.
suportando-vos uns aos outros em amor. A gente tem que suportar um ao outro. No casamento não é assim, irmãos. É ou não é? Eu já briguei tanto com a Sucena por coisas que hoje eu suporto. Era melhor ter suportado desde o primeiro ano de casado, que eu não tinha sofrido tanto. Talvez tivesse preservado até um pouco do meu cabelo. Mas eu já me estressei tanto por coisas que hoje eu levo numa boa. É suportar uns aos outros. Amém. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, irmãos, não é fácil a vida comum de uma igreja local. Você trabalha o dia todo no seu trabalho, de segunda a sábado muitas vezes, e aí você ainda é voluntário na igreja em um departamento. Por exemplo, um diaconato, que você tem que prestar contas de ministrações que você ouve, às vezes de um livro que é passado. Você tem que chegar 30 minutos antes do culto começar, organizar a igreja, coletar as ofertas, contar com a tesoureira. A igreja termina, todo mundo vai para casa, para a pizzaria, os diáconos estão aqui limpando, lavando o banheiro, visitando enfermos, levando a ceia para aqueles que não puderam vir. E sabe, irmãos, e tem Jailson e Jane ali cobrando, dizendo: olha, você hoje se atrasou, olha, essa roupa não está tão adequada, cuidado que essa calça está muito apertada, não convém a um diácono estar com uma calça dessa. E sabe, naturalmente falando, você faz: poxa, eu já tenho meu patrão, que me exige de segunda a sábado, e aqui na igreja eu ainda tenho que estar dando conta da minha vida, eu estou trabalhando como um voluntário, e ainda tenho que me submeter. É isso mesmo. Porque você entende que é um chamado, que é uma vocação. Amém. Amém, irmãos. Mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que ser vigilantes dessa unidade, irmãos, porque tem 6 coisas que Deus abomina e a 7ª Ele odeia. É aquele que dissemina intriga entre irmãos. Sabe, seja um guardião dessa unidade. Não seja aquele que vai derramar gasolina, mas aquele que quando o fogo chegar em você, ele vai ser extinguido. Leve para a palavra. Sabe, irmãos, a maioria dos nossos problemas seriam resolvidos se nós levássemos para a palavra. No casamento, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Na questão dos filhos, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Lá no trabalho, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Você examina a palavra, vê o que ela diz sobre aquele assunto e diz: Senhor, a tua palavra diz isso. Me dá sabedoria para eu aplicá-la. E as coisas vão ser colocadas agora nas mãos do Senhor. Quando nós decidimos fazer o que a palavra diz, aí, meu irmão, Deus intervém. Porque Ele vigia para que a sua palavra se cumpra. Amém. Amém. Gálatas 6:2, põe aqui por favor. Gálatas 6:2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Levai as cargas uns dos outros. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que suportar alguém que ainda não está tão maduro. Às vezes a gente tem que suportar alguém que ainda não chegou à maturidade. E sabe, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela me disse o seguinte, ela disse: olha, eu frequentava uma determinada igreja. Enquanto eu ainda não era crente, o pessoal lá me abraçava, sabe, me recepcionava, me acolhia. Mas no dia em que eu entreguei a vida a Jesus, só porque eu não mudei de vestes, ninguém mais falava comigo. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente luta tanto para ganhar pessoas para Jesus. A gente vai fazer um GCC semanalmente nas casas das pessoas, sabe? Vai visitar em hospital, vai buscar o caba na porta do bar, traz ele bêbado para casa, dá até banho, troca de roupa, como eu já fiz.
Já dei banho num camarada todo vomitado, troquei de roupa, trouxe para a igreja, a gente se esforça para ganhar alguém para Jesus. E aí às vezes a gente está matando as pessoas que estão na igreja. Porque a pessoa ainda não alcançou uma maturidade, porque a pessoa ainda está sendo aperfeiçoada, porque alguém ainda está cheio de carrapicho. A gente muitas vezes está, sabe, irmãos? E a Bíblia está dizendo assim, ó, levai a carga uns dos outros, suportai uns aos outros. Será, irmãos, que muitas vezes com as nossas atitudes a gente não está afastando as pessoas do seio da igreja? Amém. Principalmente aqueles que são novos na fé. Porque uma vez que você alcança a maturidade, você sabe que os seus olhos estão fitos no autor e consumador da sua fé. Amém. Uma vez que você chega a uma certa estatura no Senhor, no Espírito e na palavra, você sabe, 1000 se desviarão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, o pastor pode até cair, mas no final das contas o autor e consumador da tua fé é Jesus, você continua olhando para ele. Mas alguém que é novinho na fé não, irmãos. Alguém que é novinho na fé é como um bebê, está aprendendo a andar, está aprendendo a se alimentar, precisa que alguém troque as suas fraldas, precisa que alguém coloque para dormir. Um novo convertido é assim. E nós precisamos suportar a carga um dos outros. Às vezes a gente se sacrifica tanto por um não crente para ganhá-lo para Jesus, e às vezes a gente não está suportando aquele nosso irmão que ainda está fraco na fé, que ainda não foi aperfeiçoado. O Senhor nos chama para suportarmos uns aos outros. Romanos 15:1 diz assim: mas nós que somos fortes, cadê a mídia? Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Eita Jesus! Aleluia! Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Alguém não suportou você também? Quando você chegou cheio de carrapicho, cheio de pecado, cheio de falha de caráter, alguém me suportou. Eu lembro como os irmãos, os diáconos do Verbo da Vida de Candeias, lá em 2007, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ficava fumando na porta da igreja antes do culto começar, porque o culto demoraria umas 2 horas, e eu diria, 2 horas sem fumar é muito tempo. Aí ficava fumando até o último minuto do culto começar, porque eu passaria 2 horas sem fumar. Mas irmãos, o pessoal não me olhava com cara feia, não me rejeitava, não me tratava mal. Não, pelo contrário. O diácono me dava um abraço. Ô, irmão Teilho, que coisa boa que você veio para o culto. Às vezes eu estava fumando, um diácono dizia assim: irmão Teilho, o culto começou. Aí eu jogava o cigarro e entrava. Por mais de 1 ano, eles me suportaram. Mas eu entreguei a vida a Jesus. Eu voltei para Jesus. Amém, irmãos? E depois eu estava servindo com aqueles irmãos no diaconato. Mas por quê? Porque eles me amaram. Porque o amor deles cobria uma multidão de pecados na minha vida. Agora é claro, isso é no contexto de alguém que está sendo alcançado. Isso é no contexto de um novo convertido. Um crente velho de 10 anos, com essas coisas ainda, aí, meu irmão, a gente vai fazer o que a palavra diz. Amém? Um não crente, um novo convertido, a gente vai tolerar e suportar os pecados até que aquela pessoa chegue ao conhecimento da palavra. Mas depois que chega, Deus quer que a gente a Bíblia diz assim, que a gente deve se despir do velho homem com as suas paixões que se corrompem e se revestir do novo homem que foi criado para ser semelhante a Cristo em justiça e verdade. Amém? Então, temos que suportar aqueles que estão chegando agora, aqueles que ainda não alcançaram a maturidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu parei aonde? Romanos, não foi? Perdoando uns aos outros. Abre comigo aí. Na verdade, eu quero abrir outra passagem. Abra em Mateus, capítulo 18.
Mateus 18. Enquanto você vai abrindo, eu vou citar um trecho da oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. O que é que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E aí o versículo seguinte ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Sabe, irmãos, não existe apenas um pecado imperdoável. Às vezes a gente tem a ideia de que tem um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sabe que tem outro? A falta de perdão. A falta de perdão é um pecado imperdoável. O cristão, ele não tem escolha. O cristão, ele é obrigado a perdoar. Amém. Está lá em Marcos 11, 25, a gente vai abrir mais na frente. Porque se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não vai nos perdoar. Imagina mais no contexto da igreja, no contexto da família da fé. Sabe, irmãos, pessoas intrigadas dentro da igreja. Não tem isso aqui, mas eu já tenho uma vivência de igreja e já vi tanta coisa. Eu já vi pessoas intrigadas dentro da igreja. Como é que Deus pode curar pessoas numa igreja dessa? Como é que coisas sobrenaturais podem acontecer, irmãos? Como é que um paralítico vai se levantar numa cadeira de roda com pessoas nesse nível de pecado? Se Deus se manifesta com a sua glória numa igreja dessas, pessoas caem mortas, julgadas por Deus. Não foi assim com Ananias e Safira? A manifestação da glória de Deus era tão grande que a sombra de Pedro curava pessoas. E aí, no nível de manifestação do poder de Deus dessa forma, o juízo ele vem a galope. Ananias e Safira, para ficarem bens na fita, venderam uma propriedade. Um homem chamado Barnabé tinha feito isso, mas por generosidade doou o dinheiro aos apóstolos para distribuir entre os necessitados da igreja. Aí Ananias e Safira viram que aquilo ali trazia, as pessoas admiravam aquilo. Eles venderam uma propriedade, reteram uma parte do dinheiro e disseram que estavam dando todo o valor da propriedade. Aí Pedro disse: o dinheiro não era de vocês? Por que vocês tentam o Espírito Santo? Por que vocês mentem ao Espírito Santo? Caíram mortos. Então, irmãos, muitas vezes Deus não se manifesta com milagres e com a sua presença e com a sua glória para nos poupar, porque estamos tão carnais e emaranhados em tanto pecado, que se Deus se move de uma forma extraordinária assim, a sua glória traz juízo sobre aqueles que ainda estão no pecado. Amém? Não sei se você entendeu. Mateus capítulo 18. A gente vai ler Mateus 18, mas em Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Não é interessante que tem tanto textos escritos para as igrejas, mandando suportar, perdoar, carregar a carga um do outro? Porque, irmãos, num ambiente como este, em que a gente convive, em que a gente, desenvolve relacionamentos, vão ter discórdias, vão ter atritos, vão ter visões diferentes da vida, das coisas, e a gente precisa suportar um ao outro, perdoar um ao outro, manter o vínculo da paz. Amém? Mateus 18, 21. Não durma não, pelo amor de Deus. Todos abriram? Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Parece que dá 400 e poucas. 490? Eu já te perdoei umas 300 vezes, Paulinho. A cota está acabando. Mas veja, irmãos, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus, para explicar o princípio espiritual, ele sempre conta uma parábola natural, né? Aí ele começa: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Presta atenção, ele devia 10.000 talentos. O talento valia mais que o denário. O denário era referente a um dia de trabalho, o talento era muito mais. Ele devia 10.000 talentos ao rei. O rei o perdoou. Aí ele sai, liberto, ele encontra um conservo que deve ele 100 denários, uma dívida extremamente menor do que a que ele tinha, e foi perdoada. Então, saindo, versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: pagai-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ei, não precisa nem de explicação. Amém. Amém, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável. A nossa dívida era impagável. Mas Deus nos perdoou. E Ele requer de nós que a gente faça o mesmo com os nossos conservos, com os nossos irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor é o vínculo da perfeição. E como liberar perdão, irmãos? E como manter a unidade? Pelo amor. E o amor não é sentimento. Amém? Ah, eu sinto que eu gosto da minha sogra. Às vezes você sente que não gosta nem de você. Os sentimentos, eles são enganosos, oscilantes, circunstanciais, temporários. Se você for pautar a sua vida pelo que você sente, tem dia que você vai se sentir bonito, tem dia que você vai se sentir feio. Tem dia que você vai se sentir alegre, tem dia que você vai se sentir triste. Tem dia que você vai se sentir forte, tem dia que você vai se sentir fraco. Ei, cresça. Você não vive pelo que você sente. E o amor ágape, o amor do tipo de Deus, é uma ação e não um sentimento. Amém? Deus já derramou o amor dele nos nossos corações. Ele já derramou o amor dele nos nossos corações. Você precisa exercer a palavra e andar em amor. Ah, não, mas é porque eu não gosto de fulano.
O amor que foi derramado no seu coração vai fazer com que você tenha boas atitudes em relação a fulano. Amém. O amor, abra comigo aí em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Versículo 4. O irmão Kenneth Hagin, ele tem um livro que é considerado um dos livros mais importantes dele, que é O Amor, o Caminho para a Vitória. E ele mostra, irmãos, com respaldo na palavra, que quando um crente deixa de andar em amor, ele dá brechas para que doenças, enfermidades e até Satanás e seus demônios entrem na sua vida e tragam prejuízos para a sua vida. Porque nós temos que andar em amor. Nós temos que andar em amor, irmãos. Eu gosto que Almeida, ele traduz o amor ágape, ele traduz como caridade, em algumas versões. Porque o amor de Deus, quando é citado no Novo Testamento, é usada a palavra ágape. É mais uma ação do que um sentimento. É por isso que ele traduz como caridade, porque dá o sentido de uma ação. Amém? Você não sente vontade de perdoar, mas você perdoa. Você está andando em amor. Amém? Mas pastor, eu não consigo. Sabe uma coisa boa que vai te ajudar a liberar perdão? É orar por essa pessoa que te magoou, abençoando a vida dela. Senhor, eu oro por fulano. Eu oro para que fulano, Pai, tenha um encontro com o teu filho Jesus. Eu oro para que fulano seja abençoado, que os teus planos se cumpram. Ei, você bota brasas vivas na cabeça do demônio que quis lhe aprisionar na mágoa e na amargura. Lá em Hebreus diz que quando a raiz de amargura se instala no coração, aquele que está com amargura, ele se aparta da graça de Deus e contamina muitos. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer repetidas vezes na igreja. Alguém se magoa com outro irmão, aí fica cheio de amargura. Essa amargura cria raízes no seu coração e essa pessoa começa a se apartar da graça de Deus. E sabe, termina contaminando a outros. Eu já vi igreja se dividir por falta de perdão. É por isso que lá em Provérbios 4 diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no trabalho, é na família, na igreja, em todo, guarde o coração. Amém. Versículo 4. O amor é paciente. Então, se eu não estou andando em paciência, eu deixei de andar em amor. Sabe aquela hora que a gente perde a paciência com o marido, dona Sandra? A gente deixa de andar em amor. Dona Sandra não perde a paciência não, viu? Eu estou só dando um exemplo. Então o amor é paciente. Se eu perdi a paciência, eu deixei de andar em amor, já estou pecando. Já pequei, já dei lugar à carne. O amor é benigno, o amor é bom. Então, se eu dou um passo fora da bondade, eu deixei de andar em amor. Amém, irmãos? E sabe, Jesus pegou os 613 preceitos da lei, 613, não dá nem para decorar. Ele pegou tudo isso e resumiu a um: amar o teu próximo, assim como eu te amei. A lei do amor. Se você andar em amor, você cumpre toda a lei. Amém. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Sabe alguém ressentido, irmãos?
tudo fica ressentido, aí você não está andando em amor. Sabe aquela pessoa melindrosa que você tem que tomar todo o cuidado da vida para essa pessoa não se ofender? É alguém carnal, é alguém que se ressente com qualquer coisa. Amém. Aleluia. Sabe aquela pessoa que enquanto você concorda com ela, está tudo bem, você é a pessoa melhor do mundo, mas basta você ter que confrontar. Sabe, como pastor, eu já passei por cada situação. Eu era o melhor pastor do mundo, até ter que confrontar a pessoa, até ter que dizer, olha, você está fora da palavra, porque a palavra diz isso, 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 e você tem feito isso, isso e isso. O amor se transforma em ódio. Então não era o amor de Deus, era um amor conveniente. E sabe, irmãos, alguém só vai te confrontar se ele realmente te amar. Sabe como Deus me ensinou que o amor verdadeiro ele confronta? Eu trabalhava numa clínica de hemodiálise, eu trabalhava num setor chamado reuso, e eu era o responsável de fazer os pedidos ao almoxerifado. Só que o meu coordenador, ele recebia cobranças da dona da clínica para economizar, que realmente tinha muito desperdício e até furtos. Então ele confiava em mim e eu fazia os pedidos das luvas, dos sistemas de hemodiálise, de tudo que precisava, das máscaras, do papel toalha, tudo que se usava, do ácido, do soro, tudo, daquele setor. E aí veio trabalhar lá naquele setor um rapaz, que se dizia crente. E ele era aquela pessoa, sabe, estragada, gastava tudo. Para lavar com cloro, a gente tinha um cloro, então a gente dava banho de cloro lá. Ele derramava tudo assim. O papel toalha de enxugar o rosto, 2, 3 folhinhas dava para enxugar as mãos. Ele pegava assim, ó, passava no rosto e jogava fora. E ninguém corrigia ele. E ele seria demitido daquela forma. Seria demitido, o coordenador não permitiria uma coisa daquela. Mas ninguém corrigiu ele, ninguém foi lá e corrigiu ele. E eu era bem novinho na época, eu digo, meu Deus, ele vai ser demitido desse jeito. Ninguém foi até ele. Aí Deus falou comigo assim, sabe por que ninguém se importa com ele? Porque ninguém o ama. Quando a gente se importa com alguém, a gente vai lá, vê que aquela pessoa está caminhando para um precipício e tenta alertá-lo. Aí eu fui até ele e disse, rapaz, faça isso não, você está desperdiçando muito, olha, tem uma cota semanal, tal. Aí sabe o que ele me disse? Ele disse assim, que nada tem, a doutora está enriquecendo nas costas da gente. 4 meses ele foi demitido. E ainda envergonhou o evangelho, porque dizia que era crente, mas, sabe, se fosse crente, era aquele crente carnal. Fazia as coisas erradas, cheio de coisa escondida, levava às vezes coisa que sem pedir ao coordenador, mas ninguém corrigiu, ninguém estava nem aí para ele, todo mundo sabia que ele seria demitido com aquela postura, mas ninguém foi nem lá, porque as pessoas não se importavam com ele. Então valorize alguém que vai te corrigir, valorize alguém que tem coragem para chegar até você e dizer, ei, você está errado, você está errado. Porque, irmãos, não é legal, sabe, eu não tenho prazer nenhum em ter que sentar com alguém, confrontar alguém, ter que exortar alguém, é horrível, mas o verdadeiro amor, ele corrige, o verdadeiro amor, ele vê alguém enveredando por um caminho de morte e o confronta. É por isso que às vezes o pastor disciplina alguém na igreja, e alguma parte da membresia, sabe, às vezes não entende e fica chateada contra o pastor. Mas eu vou te contar algo, irmãos. Uma disciplina às vezes pode salvar uma vida. Lá na igreja de Coríntios tinha um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai, com a madrasta. E sabe qual foi a disciplina de Paulo? Expulsem esse perverso do meio de vós. Veja que disciplina dura. Expulsar o rapaz da igreja.
E Paulo ainda disse mais: quando vocês estiverem reunidos como igreja, o poder de Deus presente, e eu em espírito, entreguem ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo. Ou seja, ia morrer antes do tempo, mas pelo menos não ia perder a salvação. Porque se ele continuasse naquela vida, ele certamente perderia a salvação. Mas a disciplina que pareceu ser tão dura, trouxe uma tristeza para aquele rapaz que o conduziu ao arrependimento. Porque aquele rapaz, quando se viu excluído da vida comum da igreja, rejeitado pela igreja, aquilo trouxe uma tristeza que o conduziu ao arrependimento. E na segunda carta, Paulo diz: olha, aceitem ele novamente aí no meio de vós. Porque chegou para o Paulo um relatório: olha, Paulo, ele ficou tão triste, ele se arrependeu, ele mudou a conduta, ele abandonou o pecado. Aí Paulo diz: então aceitem ele novamente no meio de vós. Às vezes uma disciplina, irmãos, salva a vida de alguém. E uma igreja bíblica é uma igreja em que a disciplina bíblica é aplicada. Alguém que está com a vida cheia de embaraço, cheia de pecado, cheia de coisa errada, não pode exercer nenhuma função na igreja. Isso serve para mim. Eu sou o pastor dessa igreja, mas se eu me tornar desqualificado, eu tenho que ser afastado, disciplinado, e depois de um tempo, se der frutos de arrependimento, restaurado. Amém. Amém. Então já pensou, alguém intrigado dentro da igreja? Por mim, você não serve em lugar nenhum, não toma ceia e não participa da vida comum da igreja. Você vai ser tratado como um visitante. E você não vai entrar no céu. Porque se você não perdoar quem te ofende, Deus também não vai te perdoar. Amém, irmãos? Às vezes acontecem coisas na igreja que nem no mundo acontecem. Às vezes as pessoas do mundo têm mais bom senso do que alguns crentes. Às vezes as pessoas que não conhecem a palavra têm mais, sabe, irmãos, mais maturidade em algumas coisas do que crente. Olha, eu sou crente, mas não pise no meu pé não, que eu me transformo. Então eu desconfio muito que você seja crente. Eu desconfio muito. Porque um cristão, ele muitas vezes sofre o prejuízo, sofre a injustiça e confia em Deus. E sabe, eu tinha todo o direito, mas eu vou colocar nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser besta pelo fato de você ser crente, irmãos. Nem deixar ninguém te passar para trás. Mas você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Amém. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor. Amém. Bota aqui, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ah, pastor, mas eu não suporto fulano. Ah, pois cuide em suportar. Porque eu te mostro uns 15 versículos que Deus te obriga, te manda, te ordena a suportar. Amém. Acima de tudo, tende amor intenso, não é frio não, viu? Mas pastor, está tendo briga na igreja? Não, é alimento para nós. Sempre tem, né? Uma picuinha aqui, uma picuinha ali, porque nós somos seres humanos. Mas eu estou dando vacina para você e remédio para outros. A vacina cria anticorpos. O remédio é uma dose de ataque. Acima de tudo, tende amor intenso. Diga intenso. Uns para com os outros. Porque o amor cobre uma multidão de... Ah, mas fulano pecou contra mim, pastor. Mas o amor cobre essa multidão de pecados. O amor de Deus cobre.
Amém. A oração do Senhor lá em João, e é o evento que nós teremos dia 27, ele orou para que nós fôssemos um. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então fala de unidade, irmãos. Eu amo a frase do nosso pastor, o pastor Cleone, que ele diz assim: na unidade não haverá impossibilidades. A unidade é algo tão extraordinário, irmãos, que Paulo diz: quando vocês estiverem reunidos como igreja, o poder de Deus presente, entreguem ele. Quando a igreja está unida num só espírito, ela liga e desliga, ela concorda na terra e é concordado nos céus. Se 2 ou 3 dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Agora, será que o Senhor vai estar numa igreja dividida? Com fofoca, com picuinha, sabe? Não, é o meu grupo. Não, nós somos um só corpo. O dedo não pode dizer que é inimigo dos rins, porque se os rins deixar de filtrar o sangue, o dedo vai necrosar. Nós dependemos um dos outros, irmãos. A Bíblia diz que pelo auxílio de toda junta e ligadura, o corpo cresce. Amém? E desempenha as suas funções. Então nós somos uma família, para que nós nos tornemos a igreja que Deus falou que essa igreja seria. Nós temos que manter o vínculo da paz. Nós temos que manter a unidade do Espírito. Amém? Nós estamos crescendo, departamentos crescendo, tudo crescendo. E sempre haverá coisas que nós que somos mais maduros precisamos suportar os mais fracos. Ensinar aqueles que estão chegando. Alguém que está chegando agora, ele não conhece os princípios da palavra, ele não conhece os princípios de honra, de submissão e autoridade, de frutos do Espírito. E quem vai ensiná-los? Nós que somos mais fortes, nós que somos mais maduros. Agora, primeiro a gente ensina com a nossa vida, porque as nossas ações, elas falam tão alto quanto as nossas palavras. Amém. Aleluia. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós que somos mais maduros, entre aspas, somos perfeitos. Não, eu tenho tanta coisa para ajustar na minha vida, e você também. Mas a gente já tem uma caminhada. A gente já passou por algumas coisas que outros que estão chegando agora vão passar. E a gente vai ensinando, amém? Vai trazendo para a palavra. Não, mas a palavra diz isso. Não, olha, mas a palavra... O que a palavra diz, irmãos, quando há conflitos na igreja? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e busca reconciliar-te. Vá lá, fale pessoalmente, sabe, irmãos? Tantos problemas seriam resolvidos se assim que você se sentisse magoado, você procurasse aquela pessoa e conversasse olho no olho, em vez de estar contando para fulano, para ciclano. Vai até teu irmão e reconcilia-te com ele. Se ele não quiser se reconciliar contigo, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele não quiser, chama a igreja. E se mesmo que a igreja ele não quiser, aí considera-o como um descrente. Mas qual é o primeiro passo? Vai até a pessoa. Diz: olha, você me magoou naquele dia, aconteceu isso, isso e isso, eu fiquei triste. Agora vai com prontidão no coração para se reconciliar e não para brigar. Ora antes, libera perdão antes, coloca diante de Deus antes e vai reconciliar-te com o teu irmão. Amém? Aleluia, aleluia. E não contaminar outras pessoas para ficar chateada com aquela pessoa. Porque tem um tipo de pessoa, irmãos, que alguém magoa ela, aí ela faz com que todo mundo fique, ou ele faz com que todo mundo fique contra aquela pessoa que o magoou. Não sei se você já viu isso acontecer. Eu já vi. É aquele que se aparta da graça e contamina outros. Amém? Mas a palavra está chegando aos nossos corações e a gente está vacinado. Quando esse vírus quiser pegar o nosso corpo, a gente vai ter lá anticorpos. Amém? Glória a Deus.
Abra aí no Salmo 33, bota aqui por favor. Na verdade é Salmo 133. Salmo 133, já estou terminando. Mas pastor, eu vim para um culto de celebração, caí num culto de ensino. É desse jeito, irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Pode passar. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon. Diga, orvalho traz refrigério. Diga, orvalho traz refrigério. Que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, a unção do Espírito, que desce sobre a cabeça de quem? Do sumo sacerdote. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus. Que desce pela barba até a gola, a orla das suas vestes, que desce para o corpo todo. Uma igreja, irmãos, unida, andando em amor, quebrantada, perdoando, suportando, levando as cargas uns dos outros. É uma igreja que vai estar sempre sendo banhada pelo orvalho dos céus. É como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. Orvalho traz aquele refrigério, traz cura. Amém, traz vida. O óleo precioso, uma igreja, irmãos, que está unida, sem dissensões, sem facções, sem picuinhas, sem fofoca. É uma igreja que está sempre sendo ministrada pelo Espírito. Uma igreja onde as pessoas estão plantadas na presença do Senhor, crescendo como o cedro do Líbano, florescendo. Eu vou terminar com algo que eu gosto muito. O irmão Kenneth Reagan conta, no seu livro Amor, o Caminho para a Vitória. Ele foi pastor em várias igrejas. Ele conta que uma das igrejas que ele foi pastor, tinham lá 2 grupos de famílias, família inteira. E eles que tinham uma família na igreja, que não eram tão assíduas no culto, que não eram tão assim, fiéis em algumas coisas, mas que sempre que um membro daquela família precisava de cura, recebia cura. Ele orava, colocava as mãos, ungia com óleo, e com facilidade aquelas pessoas recebiam a cura. Mas eles não eram tão frequentes na escola dominical, eles não eram tão frequentes nos dízimos e ofertas, de vez em quando eles davam uma farrapada. Já tinha outra família, que não perdia um culto, que sentavam nas primeiras fileiras, que assiduamente estavam em todas as coisas da igreja, mas que dificilmente recebiam uma cura sobrenatural. E aí um dia ele questionou a Deus, ele disse: Senhor, mas a família tal é tão fiel, são uma grande bênção para essa igreja, nunca farrapam nos dízimos e ofertas, e esses anos que eu estou aqui, eu nunca vi um deles serem curados pela fé. Já aquela família de fulano, eles até se desviam de vez em quando, mas sempre que alguém precisa, é curado. Eu estou parafraseando, né? Não dá para seguir a história. Leia o livro e você vai ler lá. Aí Deus falou no coração dele assim, ele disse: mas você percebe que a família de fulano, que sempre é curada, eles são rápidos em perdoar, eles são rápidos em liberar perdão, eles são rápidos para esquecer o mal que foi feito a eles, eles são rápidos a se reconciliar. Já sabe a família de ciclano? Eles guardam por 10, 20 anos quando alguém pisa no calo deles. De fato, uma membro daquela família, quando ele assumiu o pastoreio da igreja, chegou para ele e disse: irmão Reagan, eu quero lhe falar de fulano, que me fez tanto mal, aí contou a história toda. Aí o irmão Reagan achou que tinha acontecido semana passada, né, o mês passado. Ele disse: quando foi que isso aconteceu? Faz uns 10 anos. Ele disse que quase caiu para trás. Então a falta de perdão, irmãos, obstrui
o fluir de Deus para as nossas vidas. Intriga, amargura, picuinha, libere perdão. Libere perdão para que o fluir de Deus sobre a sua vida não seja obstruído. Amém? Para que as bênçãos do Senhor não sejam impedidas de te alcançar. Porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas se você andar na carne, irmão, você vai dar lugar ao diabo, a demônios, e vai impedir que as bênçãos de Deus te alcancem. Se você tem a fraqueza da maledicência, morda a sua língua. Sabe o que é maledicência? É estar sempre falando da vida de alguém. Eu não quero saber, eu já tenho a minha vida para cuidar. Um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe que fulano estava falando do senhor? Eu disse: não sei e nem quero saber. Eu sei quem eu sou, sei das minhas fraquezas, dos meus defeitos. Não preciso que ninguém me fale. Amém? Eu não estou interessado em que estou falando de mim. O que importa para mim é o que Deus disse ao meu respeito. Amém, irmãos? Isso não significa que eu vou andar fazendo coisa errada. Tem que andar em integridade. Amém? Uma fofoca chegou até você, tem que morrer em você. Leve para a palavra. Eu gosto de algo que o pastor Cleone diz. Ele: se você não é parte do problema, nem a solução dele, então não te interessa. Curto e grosso, não é não? Curto e grosso. Um dia um líder lá, eu congreguei em Rio Doce em 2010, 2011, e um líder lá tinha caído, tinha cometido uma falta e estava disciplinado. E os carnais, curiosos, todos querendo saber por que o irmão tinha sido disciplinado e tinha sido afastado das funções. Aí o pastor pegou ele na frente da igreja e disse: se alguém lhe perguntar o que foi, me diga, que eu vou conversar com esse curioso. Todo mundo desistiu de querer saber qual tinha sido o pecado. Amém? Então, se você não é parte do problema, nem a solução dele, não te interessa. Você não estava lá, você não viu as duas partes da história. Não seja apressado em tomar partido. Amém, irmãos? Eu estou há 10 anos quase pastoreando essa igreja. E lá no início, quando eu ia aconselhar um casal, aí primeiro eu falava com a mulher às vezes, e quando a mulher começava a falar, eu dizia: meu Deus, esse homem é o cão chupando manga. Mas aí quando eu ouvia a versão do marido, eu dizia: meu Deus, essa mulher é uma bruxa. No final das contas, os dois se mereciam. E daqui a pouco estavam os dois no maior amor, no maior beijo. E se o pastor fala alguma coisa, eles ficam com raiva do pastor. Então o que é que eu faço? Eu leio 1 Coríntios 13. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente, o amor não morre. Amém. Porque senão depois os dois fazem as pazes e ficam com raiva de você. Então assim, não ouça apenas um lado da história. Uma história sempre tem dois lados. E sabe, irmão, só Deus sabe o que realmente aconteceu. Porque as pessoas mentem, as pessoas omitem. E mesmo que seja verdade, mas o que a palavra nos instrui? Perdoa. Amém. Fique de pé. Quero chamar o louvor. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque você nos perdoou e o teu amor foi derramado em nossos corações, e nós iremos andar em amor, para que as tuas bênçãos fluam em nossas vidas e para que o diabo não tenha brecha para nos perturbar. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi pregada e aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Eu oro para que essa palavra que foi semeada esta noite encontre corações que são bons solos. O semeador saiu a semear. Algumas sementes certamente vão cair à beira do caminho, outras entre os espinhos, outras entre as pedras, mas eu sei que uma porção daqueles que me ouviram essa noite,
serão a boa terra, que vão acolher com mansidão a semente incorruptível. Eu oro, Pai, para que, se porventura alguém chegou aqui essa noite magoado, chateado, entristecido, com mágoa ou amargura, que a Tua palavra, Senhor, como uma correnteza, tire toda sujeira, toda mágoa, toda amargura, que haja mesmo um agir do Teu Espírito em nossos corações, para que a gente possa liberar perdão para todos aqueles que nos ofenderam. Senhor, eu oro em especial por essa igreja, Senhor. Tu tens uma palavra profética para essa igreja, de que milhares de pessoas serão alcançadas pelo verbo da vida de Timbaúba. Mas eu sei, Senhor, que isso só será possível se formos um, se houver unidade, se houver, Pai, amor em nosso meio, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando a carga uns dos outros. Eu oro por cada departamento dessa igreja, departamento infantil, diaconato, louvor, comunicação, livraria, trânsito, todos os departamentos dessa igreja, os jovens e adolescentes, os GCCs, todos os departamentos, Pai, que haja mesmo uma manifestação do Teu amor, trazendo conciliação, paz, no nome de Jesus. Levanta, Pai, aqueles que exercem misericórdia nessa igreja, aqueles que vão apaziguar, aqueles que vão aconselhar, aqueles que com um abraço vão restaurar. Eu oro mesmo para que pessoas misericordiosas sejam levantadas nessa igreja. Tua palavra diz que tem aqueles que exercem misericórdia, que hajam aqui, Pai, aqueles que exercem misericórdia. Eu oro para que homens e mulheres sejam levantados nessa igreja para exercerem misericórdia, para levantar os caídos, para restaurar aqueles que estão precisando, no nome de Jesus. Tem alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui e ainda não nasceu de novo e reconhece que precisa tornar Jesus Senhor e Salvador da sua vida, queria te convidar a levantar a mão e eu vou orar por você. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, o verso 9 e 10, diz que se com a tua boca confessares Jesus Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O Senhor Jesus certa vez também disse que aqueles que o confessassem diante dos homens, eles os confessariam diante do Pai. Então, se você está aqui essa noite e precisa entregar a sua vida a Jesus, ou se porventura você está aqui e se afastou do Evangelho e quer voltar essa noite, levante sua mão. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém precisando de oração por cura? Se você está aqui, está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, a Bíblia diz lá em Tiago, há entre vós alguém doente, que chame os presbíteros da igreja e que estes orem sobre ele ungindo com óleo no nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará e se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Tem alguém que precisa de oração por cura? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode estender as mãos para nossa irmã, vou orar por ela.
Aleluia. Você pode sentar, amém? Nós iremos honrar a Deus.